É engraçado e um pouco desesperador que quando a gente começa a aprender inglês, parece que existem 2 idiomas, o escrito e o falado. Você se depara com uma palavra e quando você vai ver a pronúncia dela, você fica: "Meu Deus, não é possível que isso tenha essa pronúncia". Isso acontece porque o inglês não funciona letra por letra, ele funciona por combinações de letras. E essas letras, quando estão combinadas, produzem certos sons. Então, se a gente vai olhar letra por letra, muitas palavras não vão bater. Agora, quando a gente começa a se familiarizar com esses padrões, essas junções de letras que formam certos sons, aí a coisa começa a fluir muito melhor, começa a ficar muito mais fácil. A sua pronúncia melhora, a sua leitura fica mais clara, o seu entendimento do inglês falado melhora muito. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos principais sons da língua inglesa, esses conjuntos de letras e outros sons que você tem que saber. Sons básicos que você precisa saber, você precisa ter eles em mente desde agora. E a ideia desse vídeo não é decorar pronúncias de palavras isoladas. Nós vamos criar ilhas de pronúncia, conjuntos, para que você se acostume com esses sons e saiba reconhecer o padrão. Essas letras juntas, elas produzem tal som. E aí deixa de ser tudo aleatório e começa a ficar mais previsível. Você bate o olho ali naquela combinação, você já mais ou menos sabe o que que ela vai formar. Bom, vamos começar com o som do R. A letra R. Ela não é uma combinação, porque é só uma letra mesmo, a letra R. A gente vai começar por ela porque essa letra é uma das únicas, talvez a única, que a gente pode dizer que sempre tem o mesmo som, que é o som caipira, o som do porta ou ar. Tá me dando uma falta de ar, tá muito calor, tô com falta de ar. Ar, porta. Quem fala porta aqui tá numa grande vantagem. Muita gente tem dificuldade com esse R. Nós vamos ver uma sequência de palavras agora com esse som. Começando com palavras que começam com R. Red, room, right, road, river, read, run, rest, ready, rich, rule, rain, race, ride, rose, remember, receive, reason, respect, responsible. Olha como em todas essas palavras o R tem esse som enrolado. Agora eu vou te falar outras palavras que têm o R em outras posições, não no início. E você vai ver que é enrolado também. Vai treinando comigo. Brick, drop, grass. Estou consultando aqui de um livro, por isso que eu estou olhando para baixo. Esse livro é maravilhoso, eu uso muito ele para preparar as minhas aulas de pronúncia lá no Plano Focus. Se você quiser conhecer o Plano Focus, meu curso completo de inglês, clica no link que está na descrição. Continuando. Print, spring, street, pear, fear, tire, tired, car, her, term, person, person, bird, circle, circle, purpose, purpose, learn, early, carry, sorry, narrow, berry, mirror. Essa é bem enrolada. Mirror é a palavra espelho, mirror. Tem outras pronúncias. Ao redor do mundo, dependendo da região, você vai ouvir outras pronúncias, tipo mirror, mirror. A pessoa fala com A assim no final, ao invés de falar esse assim no final, mirror, é mais clássico da pronúncia norte-americana. Coherent, essa palavra é bem bonita. Coherent, tiring, rhyme, rhythm, travel, train, train, try, true. Tem várias com TR. Strange. Essas com ST são interessantes. Strong, strategy, strategy, estratégia. Structure, structure, stress. Então você veja que não importa se o R está no início,
no meio, no fim, ele é sempre enrolado. E é importante que você saiba disso, porque quando você bater o olho numa palavra com R, você vai saber que tem um enrolado ali. Agora, em contrapartida, nós temos uma outra letra que também faz um som de R, que nós temos no português, que é o mesmo R de rápido, arranhar. Esse R, que para nós pode ser 2 R's no meio de uma palavra, arranhar, ou pode ser o início, rua, rio. Esse som de R também existe no inglês, em palavras como human, hard, help, hello, here ou here, hope, high, health, head, hotel. Esse R quem faz é o H. Isso aqui é muito importante. Você tem que saber isso, você tem que treinar isso aqui. A gente tem que estar bem consciente desses dois sons. E isso é só de bater o olho na palavra. Se você vê o R, você já sabe, é enrolado. Se você vê o H, vai ser esse som de R, ou às vezes vai ser mudo. O H é mudo em algumas palavras, tipo honest, dishonest, hour, vehicle, honor. E uma curiosidade, em inglês existem mais ou menos 796 palavras com o H com som de R. E mais ou menos 45, apenas 45 palavras com o H silencioso. É muito mais presente o H com som de R. Human, hotel, hello, hi, how are you, history, he, horizon, hundred, hungry. Esses dois sons são muito importantes de você ter bem certeiro o que é som de R e o que é som de H. Observa essa palavra aqui que a gente passou antes por ela. Coherent. Nós temos um H e nós temos um R. He é o som de H. He, human, hello, help, coherent, rent, red, car, learn, coherent. Nessa palavra nós temos os dois sons. E agora, sabendo disso, como é que você pronunciaria o nome desse café aqui? Eu sei que em português a gente fala hard rock e é isso aí, tudo certo. Agora, em inglês, sabendo do que você sabe agora. Hard rock. Hard rock. Hard com H, rock com R. Alright, cobrimos os sons de R. Agora nós vamos para os nossos próximos sons, que, já vou te falar, são sons que ninguém nem dá bola. Pouquíssimas pessoas param para treinar esses sons, que são os sons do M e do N. Em português, muitas vezes, a gente não é bem fiel ao M. Por exemplo, a palavra tempo. A gente não fala tempo. Até pode falar, né? Tempo. Mas eu acho que a gente acaba falando bastante tempo. Tem e não tem. Tempo. Já em inglês, o M, ele é mais fiel. Ele vai ser feito com os lábios fechados. Por exemplo, a palavra remember. Remember. Você não vai falar remember. Não, é fiel, remember. A nossa tendência é fazer esse M de uma forma super relaxada, porque nós fazemos dessa forma em português. Mas em inglês tem que cuidar, tem que fazer ele mais fiel com os lábios fechados. Vamos treinar algumas palavras. Number. Não é number, é number. Humble, humilde. Important, example, simple, complete, company, computer. Mesma coisa para palavras que terminam em M. Você vai terminar no M com os lábios bem fechados. Room, dream, gym. Não é gin. Gin é a bebida, gin. Outras palavras que terminam com M. I am, eu sou. Ou I'm Gabi. Eu sou a Gabi. O que eu escuto de gente falando I'm, cara, é aquilo que eu falei. O pessoal
não dá bola para esses sons, porque M, N, parece tão simples, não tem nada de especial. É simples, mas você tem que prestar atenção. Agora, palavras que terminam com ME. Home, game, come, time. Então não fica time, home. Aquele E não tem som, ele é mudo. Agora vamos para o som do N, que é outro que tem que ser feito bem fiel. Assim como o M é bem fiel, fecha os lábios, M. O N, ele vai ser bem fiel também. Vamos ver algumas palavras que tem o N no meio e no final. Window, window, não window, não é window, é window. Faz muita diferença esse N caprichado. Candle, handle, friend, friendly, hundred, hundred, send, winter, country, sentence, enter. Quando você estiver treinando, pode fazer que nem eu, assim, dar uma exagerada ali no som para você treinar bem ele, internalizar bem ele. Não treina essas pronúncias com pressa, tentando falar rápido. Fala a palavra devagar. Se possível, se grava para você se ouvir. Aí você pode se perceber, ver aquilo que precisa melhorar. Para você falar bem, além de ter uma boa noção dos sons, você precisa se escutar também. Agora vamos dar uma olhada nas palavras que terminam com N. On, can, run, open, green, train, sun, again. Olha como o N é bem fiel. Can, on, in. Não é in, on, again. Em português, o N, assim como o M, fica mais preguiçoso. Por exemplo, palavras como contar, contar, não fica contar. Abdômen, não fica abdômen, abdômen, men, fica diferente, é mais solto o nosso N. Informação e não informação, mas aí é que tá, em inglês não fica in, fica en. Plantar, plantar. Em inglês, plant. Olha que interessante que é isso. É um ponto que a gente não dá a mínima bola, mas ele tem muita relevância, ele faz muita diferença se você quer ter uma boa pronúncia. Então é muito legal a gente olhar para esses detalhes, aproveitar que eles não são tão difíceis, não é um TH da vida que tem que fazer toda uma engenharia aqui com a tua boca, com a língua, não sei o quê, para sair o som do TH. Esse aqui é mais simples, mas muito impactante, muito relevante para sua fala. Então o M e o N são mais fiéis no inglês ao som de M e N do que no português. Cuida disso. Fica de olho, observa. Se grava falando, se ouve, se perceba. Wonderful. Agora nós vamos para o nosso próximo som. E dessa vez nós vamos ver a combinação do CH, a combinação de C com H. Qual som ou quais sons saem dessa combinação? Nós temos o CH para chair, que é a palavra cadeira, chair. Nós temos o CH de Christmas, que é Natal, Christmas, parece um K. E nós temos o CH de mustache, ou machine. Esse parece um X, parece um SH. Nós temos esses três sons. Chair, esse ch, que a gente vê bem presente em palavras como children, teacher, change, choice, lunch, chapter, chocolate, sandwich, church, search, approach, achieve. Esse CH, ele faz um tch, e ele está presente em mais ou menos 382 palavras. E esse som, a gente tem que dar uma cuidada nele, porque a tendência é nós falarmos como um X ou como um SH. Por exemplo, essa palavra aqui, como você leria ela? Essa é uma palavra que a gente também usa em português. É a palavra chat, mas em inglês essa palavra se pronuncia chat. Pode ser o verbo conversar, papear, chat. A gente tem um ch ali. É o mesmo ch,
da palavra tchau. Aí algumas outras palavras a gente já ouve tanto que a gente sabe falar tranquilo. Por exemplo, teacher, teacher. Muito raro ouvir alguém falar teacher. Ninguém fala isso porque a gente escuta a palavra teacher. Mas agora você sabe que aquele tch de teacher não tá ali por acaso. É o som do CH. Quando você bater o olho numa palavra com CH, por exemplo, tá assistindo uma série, tá assistindo um filme, aparece ali uma palavra que você viu na legenda que tem o CH, volta, escuta de novo, vê como é que ele falou, começa a reparar nisso e começa a caprichar mais no teu tch. Treina com essa ilha aqui de pronúncia, pega essas palavras, depois seleciona algumas que sejam mais úteis e coloca elas em frases para você treinar dentro de frases. Eu recomendo que você faça esses dois passos. Você primeiro treina os sons das palavras isoladas, como nós estamos fazendo aqui, e depois você pega essas palavras e coloca elas em frases, para você treinar esse som junto com outros sons, articulando dentro de uma frase. Pode botar no chat GPT também, me mande frases com tais palavras, frases simples, sempre especifica para ele um nível mais simples, para você ir escalando, até porque aqui o objetivo é treinar a sua pronúncia. Então é interessante que frases que você for fazer, frases que você for treinar, elas não sejam muito complexas, porque senão a gente já começa a botar muita coisa na jogada. Não complica a sua vida. Se o foco é pronúncia, não precisa de uma estrutura maluca, uma estrutura muito avançada, muito rebuscada. Frase simples, treina a sua clareza, a sua pronúncia. Já os outros CHs que nós temos aqui, o de Christmas, por exemplo. Christmas tem esse som de K e esse som aparece em outras palavras. Aparece em mais ou menos 146 palavras, então é a metade, um pouco menos da metade até, do que o tch. O tch era 382. Agora, com esse som de K, nós temos Christ, scheme, schedule, stomach, chaotic, caótico, technology, technology, technique, technique, psychology, psychology, anchor, echo, echo, é o eco. Tem várias palavras legais aqui. E esse som de K para o CH, ele vem do grego. Então, essas palavras aqui têm origem grega. Agora, o outro CH que eu te falei antes da palavra mustache ou chef, esse CH, da onde será que ele vem? Chef, chic, machine, cliché, chandelier. Esse vem do francês. E temos apenas 40 palavras na língua inglesa com esse terceiro CH. Porque em inglês nós temos esse som, mas ele acontece principalmente com o SH, não com o CH. O CH clássico do inglês é o TCH. E algumas palavras que a gente viu com K, só que daí vem do grego. O primeiro som, então, do TCH, chair, teacher, choice, change, é o mais usado. Em segundo lugar, o K, Christmas, e o chef, mustache, é a nossa terceira ilha do CH. Então, meu conselho é: treina bastante os dois primeiros grupos. Esse terceiro grupo, dá uma treinada também, porque mal não vai fazer, é ótimo, é bom, mas você vai acabar se deparando mais com palavras dos primeiros grupos. Capricha nesse CH. Muito que bem, vamos para o nosso próximo som. Vamos para a letra G. Letter G, essa letra é muito importante. Tem uma combinaçãozinha ali com ela que também não é muito óbvia pra gente. O G, a letra G, ela pode ser, como a gente fala, por exemplo, gostar, galinha, esse G, em palavras como game, bag, gift, goal, gossip, get, girl, signature, give, big, bug, again, good, dog. Esse é chamado de hard G, que é o som seco, é o som duro do G. Agora nós vamos ver um outro som do G, que é a questão aqui, é onde a gente tem que tomar cuidado. O G, normalmente, quando ele está antes de E ou de I ou de Y, ele tem um outro som. Presta atenção, ó. Change, large, age, message, general, huge, sponge, agent, agency, genius,
strategy, strategic, tragedy, ginger, suggest, psychology. Pratica bem esse som do G, que fica um J, large, age, message. Ele não fica large, age, message. Não é J, é J, message, age, page, large, huge. Esse G que eu tô te falando aqui agora, eu vejo muita gente errando isso daqui. Muita gente que, na verdade, nem se dá conta, nem para assim para observar. Normalmente, quando ele vem antes de um E, antes de um I, antes de um Y, e tem exceções. A palavra get é uma exceção. A palavra girl também é uma exceção. Begin também é uma exceção. Mas isso a gente vai ganhando familiaridade. Tudo que eu tô te falando aqui são coisas que a gente vai ganhando essa familiaridade, a gente vai prestando atenção. Não são coisas que você vai ver essa aula aqui hoje e você nunca mais vai errar. Sabe aquela clássica? Hoje eu vou te mostrar os principais sons da língua inglesa e depois dessa aula você não vai errar nunca mais. Isso não é verdade. O natural é que você erre bastante ainda, porque você vai ganhar a familiaridade. Agora, a partir dessa aula, o que eu quero que você ganhe é atenção. Seja observador, ouça com atenção, se escute quando você for praticar. Pratique os sons nas palavras isoladas e depois em frases. Você vai começar a ganhar essa autonomia, porque você está mais esperto agora. Agora você vai prestar atenção nessas coisas. Você está com o olhar atento, você está com o ouvido atento agora para as combinações. Então não se preocupa, pelo amor de Deus, não se preocupa em decorar tudo que eu tô te falando aqui. Você tem que dar tempo para maturar o conteúdo. E você vai conseguir aproveitar muito mais isso que eu tô te ensinando aqui se você consumir o inglês ao seu redor com mais atenção e menos pressa. People, acho que esse vídeo ficou bem grande já, bastante informação para você treinar. Eu vou preparar mais vídeos nesse estilo, falando sobre outras combinações de letras. Eu tenho muitas aqui para fazer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário para eu saber, deixa seu like para eu saber e para eu trazer mais vídeos desse estilo aqui no canal. Eu gosto muito de treinar pronúncia, algo que no meu inglês, eu como estudante de inglês eterna, English learner que sou, que serei e amo ser, eu cuido muito da minha pronúncia. Eu gosto muito de prestar atenção nos sons, é algo que faz muita diferença. Às vezes você não tem muito vocabulário, você não tem muita estrutura, mas se você tem uma boa pronúncia, você se sente mais confiante e você consegue transmitir um inglês de mais qualidade. Muito da qualidade do seu inglês vai vir da sua pronúncia, não do vocabulário rebuscado, da estrutura de present perfect mais avançada que tiver. Claro que tudo isso se constrói com o tempo, com a prática. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para te estimular a olhar para esses detalhes também. Tudo isso já tá ao seu redor. Quando você pratica o seu listening, quando você assiste um vídeo, basta prestar mais atenção, com mais calma, com mais paciência, ser mais observador. Isso vai te trazer ótimos resultados, excelentes resultados. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, me fala o que você achou desse tema para eu trazer mais. Eu tenho muita coisa aqui do meu livro para compartilhar com você. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!